Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma disciplina de história, só que agora história regional ou história de Rondônia. Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada. Vocês que acabaram de chegar do ensino fundamental, estão hoje no primeiro ano, devido à nova grade do novo ensino médio, a disciplina História de Rondônia, antigamente, ela era ministrada no terceiro ano, quando o aluno estava prestes a sair do ensino secundarista, né? Para poder já entrar na faculdade e também fazer concurso, e aí se dava História de Rondônia. Com a nova grade do novo ensino médio, eles transferiram do terceiro para o primeiro ano. Então, vocês vão ter o privilégio de conhecer agora, pela primeira vez, a história de Rondônia. Nós iremos viajar em vários temas que relatam a nossa história, o surgimento do nosso estado, do nosso território, a criação de alguns monumentos, a construção, o tombamento, conhecer histórias fantásticas. A história da construção da BR-364, a história da construção do Real Forte da Beira, o nosso centro histórico, aí ó, a festa do Divino Espírito Santo, a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a história do Marechal Rondon, a descoberta da cassiterita, o ouro do Vale do Guaporé e do Madeira, enfim, são tantos assuntos relacionados à história de Rondônia que vocês vão fazer uma baita de uma viagem no tempo. Então, não vamos perder por nada. Procura anotar tudo que for preciso, porque vai passar muito rápido. Então, sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês agora para conhecer a nossa aula 1.1, os povos indígenas de Rondônia. Joga na tela, vamos lá. Começando então sobre os povos indígenas de Rondônia, na aula de hoje irei falar sobre os grupos indígenas no Rio Madeira. Que grupos são esses? Quais são esses grupos? Também irei falar sobre os índios do Guaporé. Quais são essas tribos? Os indígenas que habitam a região do Mamoré e outros povos indígenas de Rondônia. Então, basicamente, nós temos aí os três principais rios de Rondônia. E depois temos alguns braços, né? Vários outros braços que teremos outras denominações. Então, para os grupos indígenas do Rio Madeira, eu tenho aqui o grupo Tenhari, a nação Tenhari. Dependendo da ciência, por exemplo, na antropologia, na arqueologia, na paleontologia, acaba falando não denominando tribo indígena, mas nativos. Essas ciências acabam denominando de nativo, porque era o rei da terra, aquele que estava ali logo no início, né? O homem caçador-coletor vai ser transformado em nativo, que os portugueses, os europeus, irão chamá-lo de índio, né? Então nós temos aí a nação Tenhari. Quantos são hoje? Um total aí ó, de 828, não é isso? E a língua linguística da qual eles fazem parte é o Tupi-Guarani. Tupi dos Tupiniquins, ali da região do Rio de Janeiro, aquela do sul, né? Sudeste, e os Guaranis. Os Guaranis, eles estão no sul do Brasil, na região ali de Rio Grande do Sul, chegando até o Rio de Janeiro também. Tá? Bom, há algumas pinturas corporais, algumas expressões desses guerreiros e guerreiras que são os nossos nativos. Você identifica muito bem um povo nativo pela pintura que se faz em seus corpos, inclusive os adornos também que utilizam, que são os acessórios, né? Veja aí dos homens, das mulheres, o cocá. Isso tem tudo uma simbologia.
Não é qualquer um que usa o cocá. Vai depender do cocá também que está se usando. É um cocá de um guerreiro, é um cocá de um cacique, é um cocá de um pajé e assim por diante. Para começar, então, podemos dizer que o Rio Madeira, ele nasce na Cordilheira dos Andes. É o maior tributário do Rio Amazonas e possui uma extensão de mais de 3.200 quilômetros. Conhecido entre os nomes como Rio Caiari. Esse Rio Caiari foram os indígenas do século XVI que deram, segundo o Porro, o autor. Ele foi rebatizado pelos europeus com o nome de madeira dada à abundância de troncos, sobretudo de acaju, de munguba, que acabava flutuando em suas águas. E quando tem a período da cheia, ele transborda e as árvores que estavam derrubadas, caídas, eles acabam levando e passando pelo Rio Madeira. Por isso que é o rio que cai madeira, rio que cai cedro. O Zeiton Lopes também fala de rio que cai cedro. Em 1653, o bandeirante Raposo Tavares, ao navegar pelo Rio Madeira, ele menciona a densidade populacional que ocupava suas margens. 15 dias depois de iniciada a viagem pelo rio, ele não houve um dia que não visse algumas povoações. E, geralmente, viu muitos, todos os santos dias. Eles viram cidades de 300 cabanas, com muitas famílias vivendo em cada uma delas. Calcularam-se uma delas que residiu mais de 150 almas. Na época, se falava muito essa expressão, almas, que são os nativos. Portanto, senhores, haviam dois principais grupos que habitavam a região do Rio Madeira. Os antigos moradores, que são os Torais, os Muras e os Matanauí. Os Tupinambás, eles foram descobertos pelo Padre Conã em 1639. Eles estavam vindo da ilha de Tupinabarana. E a tribo Cauaíba e os Parintitins, eles foram perseguidos pelos Mururucus e serão expulsos do seu território. Como é que funcionava? Muito simples. Havia briga de etnias. O grupo mais forte acabava dominando o menos fraco. E isso era preocupante. Por que era preocupante? Pelo fato do grupo ser superior ao outro, ao mesmo tempo ser fraco, e eles acabam deixando o território. Por aí você já pode imaginar, sobrevive o mais forte. Eu tenho um grupo numeroso, são bastante guerreiros, eles vão para cima, eles tomam, conquistam, inclusive pegam as mulheres dos outros índios, tornam os homens prisioneiros e etc. Mura, por exemplo. Os Muras, eles serão uma das piores tribos indígenas que serão encontradas nessa região. Os Muras, eles vão reagir ao avanço dos portugueses no Rio Madeira, no Rio Negro, no Rio Solimões e também no Rio Japurá. Observe que os Muras, essa tribo, essa nação, ela estava espalhada por várias partes da região norte. Madeira, Rio Negro, Solimões e Japurá. Já o Munduruku, eles irão fazer uma aliança com os portugueses. Por quê? Para ter interesse. Então os portugueses contactaram, fizeram amizade com os Mundurucus, e os Mundurucus, pela sua sabedoria, irão levá-los, os portugueses, até onde existia outras tribos indígenas. Com qual ideia? De aprisionar esses índios. Torná-los prisioneiros, carregadores de cargas, executar serviços domésticos. É para isso que funcionava. Depois que vai ser substituído pela mão de obra negra. Os Muras, eles irão pedir uma trégua em 1786, bastante sendo atacado pelos portugueses. Pede-se uma trégua, mas depois eles voltam a atacar. Ou seja, só para recompor o seu grupo. Era um grupo que não se deixava dominar, certo? Munduruku, eles irão se localizar no Rio Caruru,
O rio Caruru, ele é tributário do rio Tapajós e do rio Canumã. Tapajós é aquela região do Pará. Eu tenho o Tapajós, eu tenho o Marajó, o Tapajó, o Marajó, são rios bastante largos e influentes daquela região. E o Munduruku é daquela região. Essa tribo, eu tive o privilégio de conhecer esses índios lá no Pará. Eles são pequenos, eles são de uma estatura de 1,60 m. Pele escura, não chega a ser moreno, mas acabuclado. E é bem interessante essa tribo, ok? No ano de 1872, os Muras situaram-se no rio Marmelo. Esse rio Marmelo, senhores, ele fica aqui abaixo de Humaitá. Hoje são chamados de Murapirahã. Em 2021, eu tive contato com essas tribos indígenas, Murapirahã. Pirahã, Pirahã, Pirahã. Eles falam aqui, Pirahã, esse aqui, Pirahã. Eu tive contato com essa tribo e muitos se falam que é uma tribo que não produz, ele só saqueia as outras tribos. E fala também que eles pedem muito, tá bom? O Apama e o Caripuna, eles se encontram na Cachoeira do Morrinho. Essa cachoeira fica à margem esquerda da Cachoeira dos Macacos, aqui na região de Rondônia. Bororo e Parecis trabalhavam nas minas de Cuiabá, já é uma nação indígena daquela região do Mato Grosso, e por eles serem manso e facilmente adaptável aos hábitos da sociedade mercantilista, eles foram bastante utilizados como mão de obra. Lembrando que o Bororo é a tribo no qual faz parte o Marechal Rondon. Ele, por parte do pai, Bororo, pai de mãe, Terena, e por parte dos avós, Guanais. Então, Rondon tinha 3 descendências, Bororo, Terena e Guaná. Já os carintianos, senhores, são 180 índios, usam a língua tupi-ariquém e situam-se a 95 quilômetros de Porto Velho, chegando aqui em Jaci, Paraná. Você está viajando para Jaci, Paraná, Porto Velho, a Jaci, fica do lado esquerdo. E temos também uma outra tribo chamada Urueu-Auau. Ali estão localizados na região de Guajará-Mirim e também Costa Marques. De Guajará até Costa Marques, nós temos regiões que são habitadas por essa nação chamada Urueu-Auau. Bom, na sequência eu tenho o Tupi-Cauaíbe, ele se situa no Rio Branco. Rio Branco é a reserva Roosevelt até aquela região de Ji-Paraná. Os Cauaíbes situaram-se no campo do Parecis, entre os rios Arino e Juruena. A Rio Juruena é uma do local onde se concluiu a linha telegráfica, de Cuiabá até o Juruena, do Juruena até a Serra do Norte, da Serra do Norte até o Santo Antônio. Também temos os Texapacura, migraram para cá, eles vieram da região Chitiópolis de Concepción e Chiquito, daquela região da Bolívia. E eles são da família linguística dos Urupá-Cajaru, que foram encontrados no século XVIII. Observe que nós temos várias tribos dessa região. Nós estamos sintetizando para vocês alguma parte. Bom, agora eu vou deixar para um pequeno documentário para falar a respeito da missão jesuítica nessa região. Aperta o play aí. Em 1728, o padre jesuíta João Sampaio fundou a missão de Santo Antônio das Cachoeiras. Aqui na área que nós estamos, surgiu a povoação na margem direita do Rio Madeira, pertencente hoje no atual estado de Rondônia. Vejam que
que a missão ela não foi para frente. Por quê? Devido ao ataque de índios, que mais habitavam nessa região, ao ataque de mosquito e principalmente o mosquito da malária. A missão, então, ela teve que se deslocar para outras áreas da Amazônia. Os Tupi-Carauíbe, após dispersão provocada pelos Muras, situaram-se no Rio Branco, afluente do rio Roosevelt. Ampliaram seu território até a foz do rio Ji-Paraná, sendo reencontrados no final do século XIX, nos Campos dos Parecis, entre os rios Arinos e Juruenas. Já os Carauíbes eram uma nação que se subdividia em vários grupos, dentre eles os Parintitins. Lembrando que a nação Carauíbe foram expulsos do seu território pelos Mundurucus. Viu aí? Ficou boa, né? É a nossa externa. Foi preciso um franciscano vir e falar sobre a missão que foi encontrada aqui naquela região de Santo Antônio. Inclusive, vocês viram algumas imagens antigas. Aquelas imagens daquelas casas lá em cima, ali é Santo Antônio. Aquela moça com guarda-chuva, o pessoal tirando foto ali, é a parte de Santo Antônio também. Aqui um pouco mais atrás. Incrível, né? Pois é. Segue no quadro Indígena da região do Guaporé. Bom, meus queridos, nós temos aí as nossas nações indígenas, esses habitando a região do rio Guaporé, fronteira com a Bolívia também. Se vocês observarem, esse lado aqui já é a Bolívia. Assim como nós temos nações indígenas, também temos quilombos nessa área de fronteira. Tudo bem? Vamos lá. Novamente, pela expressão da pintura corporal nessas nações indígenas, tudo isso tem uma representatividade, tá bom? Eles passam, a pintura é feita com o genipapo, a tinta do genipapo, e passa, no mínimo, aí uma semana no corpo. Tá? Bom, os indígenas do Guaporé, eu tenho aqui o Aicanã, a terra indígena que hoje habita a maioria dos Aicanã, não corresponde ao território tradicional. Foram levados para lá pelo órgão indigenista no ano de 1970. Juntamente com outros 2 povos indígenas. Ou seja, eles migraram, mas foi intencional. Saem de uma região e vão para outra. O Arecapu, habitantes tradicionais do sul de Rondônia, vive hoje nas terras indígenas do Rio Branco e Rio Guaporé. Os primeiros contatos entre esse povo e o não indígenas ocorreram por volta do início do século XX. Seus relatos orais contam que as cabeceiras do Rio Branco eram habitadas há muito tempo por eles. Além dos Deijoramentikes, seus vizinhos tradicionais eram os Macurape, os Maiuru e os Aruá, todas eles de língua tupi. Aí eu tenho o Canoê, encontraram-se relativamente dispersos na região sul do estado de Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia. A grande maioria mora ao longo das margens do rio Guaporé e caracteriza-se por uma antiga inserção no mundo dos brancos, em contraste com uma única família composta por 3 membros que habita o rio Omorê. O Omorê é afluente do rio Curumbiara, que eles foram contratados pela FUNAI em 1995, quando eram 5 ainda.
e ter mantido em relativo isolamento. O índio Canoe, uma pequena tribo, talvez o que restou desse grupo. Os Macurapes, historicamente, têm uma posição de destaque no complexo interétnico da margem direita do Rio Guaporé, tendo sua língua convertida em língua franca desde o início do século XX, tempo em que o território tradicional desse grupo foi invadido por seringueiros. Os seringais tomaram conta ali e os seringueiros acabam vindo tomando a região do Macurape. Os patrões impuseram aos índios regime de aviamento e a depopulação em razão da epidemia avassaladora. Foram então confinados em áreas demarcadas para várias etnias, para não levar a doença de uma região para outra, para não entrar em contato com outras nações, foi viável separá-los, isolá-los. Já os Tupari, em seus contatos iniciais com os não indígenas, nas primeiras décadas do século XX, os Tuparis o denominaram de Taurupa. Os Tupari compartilharam com outros povos de Rondônia um histórico do contato marcado primeiramente pela exploração e expropriação do seringalista. E a partir da década de 1980, também por madeireiros e garimpeiros. Os Tupari, eles serão bastante ameaçados por grupos não indígenas. E aí você vê a primeira preocupação, contato com os seringueiros. Segundo, aí eu tenho os madeireiros. E por último, eu tenho os garimpeiros. Depois será os poceiros aí, adentrando suas terras. O Ajuru, Ajuru, Aijuru, Ajuru ou Ajuru. São os termos que hoje este povo assume para auto-identificar. O Ajuru se escreve assim, de várias maneiras. Os dois primeiros são frequentemente empregados para... esses dois primeiros aqui, são frequentemente empregados para indicar as pessoas antigas que nasceram no tempo da maloca. Aquele que a presença do branco, se não inexistente, era sobretudo muito fraco. O segundo e o terceiro termo estão relacionados ao momento atual, a uma vida na qual o branco se tornou presença constante e irrevogável junto aos Ajuru. Os indígenas da região do Mamoré, a reserva indígena de Laje, a reserva indígena do Rio Negro, Ocaia, reserva indígena Pacas Novas, Sagarana, Cautário, Guaporé, Guajará-Mirim, e assim por diante. Observem, nesse mapa, a região protegida por essas tribos indígenas. E aí o nosso Curumim, Curumim é filho de índio, o Ari constitui um dos poucos remanescentes da família linguística de Chapacura. Dado a maior parte dos falantes de línguas dessa família, encontrava-se extinta já no início do século XX. Atualmente existem somente 4 grupos de Chapacura: os Auri, os Torá, os Moré e os Itenes. Inclusive, hoje eles vivem na margem esquerda do Rio Guaporé. Certinho? Um pouco mais acima da confluência com o Madeira, com o Mamoré. Já no território boliviano e os Orouim. Cada subgrupo vai ter um nome. São hoje os Oronao, os Oroel, os Oroate, os Oromon, os Oroarã e os Oroaranxiri. Oro é uma partícula coletivizadora, que pode ser traduzida como povo ou grupo. Alguns indivíduos identificam-se
com 2 outros subgrupos que não mais existem, como o Ouro-Jovi e o Suorucal ou Javai. Eita! Estou saindo um linguístico indígena. Segundo o etnólogo Kant Numiadaju, o centro geográfico dos povos de Chapacura parece ter sido ambas as margens do rio Guaporé. Apesar de alguns grupos, como o Torá e o Jaixi-Turupá, estarem associados ao rio Madeira e seus afluentes, desde o século XVIII e XIX. Muitos dos povos de Chapacura tiveram contato com o homem branco. Quando? Lá no século XVII. Inclusive, eles viveram em missões espanholas e portuguesas. Quem? Os Chapacuras. Aliaram-se aos brancos, fugiram e foram capturados. E olha só, foram exterminados por epidemias. Além disso, ataque de armas. Muito frágeis, né? Pois é. Outros povos indígenas de Rondônia, Texai-Suruí, ou Texai-Juruí. A Índia Suruí, que ganhou notoriedade, uma Índia de Rondônia que ganhou notoriedade em tempos outroras. Suruí são 350 indígenas, fala a língua tupi, e os suruís estão hoje espalhados na região do Rondônia e Mato Grosso, ficando ali no Parque Aripuanã. O suruí é só daquela região ali de Cacoal. Nós temos suruí e Cinta Larga, na região de Cacoal. Cinta Larga, Rondônia e Mato Grosso também estão hoje na Reserva Roosevelt, também no Parque Aripuanã. O parque é a reserva onde estão concentradas essas nações. O Gavião se encontra na Reserva Lourdes, no Rio Machado, a 65 km de Ji-Paraná. Nós temos o Arara, reserva do Igarapé de Lourdes, existindo aí aproximadamente 2.000 indígenas. Essa aí é uma nação mais volumosa que nós temos, né? Também temos outras. Os Parititins se encontram no Rio Machado e seus afluentes. Iurá e Urara estão no Rio Preto, Jacanga-Piranga no Rio Jamari, Urutucurus são nômades, Urupacamanca também são nômades. Aí nós temos imagens dos Urubiuauau recebendo as roupas e ferramentas que foram doados pelo homem branco. Certo? Os Zorô são 250 indígenas e eles se encontram hoje na região de Paraná. Já os Caripunas são em torno de 20 índios, estão na região de Ariquemes, espalhados pelo Rio Madeira e o Rio Mutum, Paraná. Saquirabás habitam a região de Cerejeiras. Os Pacais Novos estão na região de Guajará-Mirim. Os Caçupá são 13 famílias que moram aqui em Porto Velho, bem próximo ali da Embrapa. Os Caçupá. Os Salamaim são 7 famílias espalhadas em Porto Velho e boa parte também se encontra ali no rio Pimenta Bueno. Os Caxarari são em torno aí de 220 indígenas e se encontram entre os estados de Rondônia e o Amazonas, precisamente na região de Lábrea. São os Caxarari. Parintins e Tenhari estão no Rio Madeira e Maici. O Maici é aquela região da Transamazônica. Os Tenharis são eles que vão montar ali na Transamazônica o famoso pau do índio,
eles cobravam pedágio naquela região. Hoje não cobram mais. Teve a morte de 3 homens brancos. Primeiramente, houve a morte do cacique. E aí os indígenas vão culpar o primeiro homem branco que passa ali no carro preto, e aí eles serão mortos. E, rapaz, ali tocaram o terror. Foi anos difíceis. Não sei se foi em 2017, 2018, mas faz um tempinho já aí. É aquela região da Transamazônica. A Transamazônica acaba cortando a reserva deles. E até hoje você passa, você encontra essas nações naquela região. O rio tem o Maicizinho e o Maicizão. É o rio Maici. Certinho? Os Nambiquaras. Nambiquaras são 900 índios. Se encontram entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Ali na fronteira, né? Fronteira entre Mato Grosso e Rondônia. Precisamente na região de Vilhena. Foram os Nambiquaras que flecharam o Marechal Rondon em 1907. Os Cintalargas, Rondon é descendente de Bororo, Terena e Guaná. O cachorro do Rondon, que é o lobo, vai ser morto pelos índios Cintalargas. E os Nambiquara que vão flechar o Rondon. Nossa, ele teve muita perturbação de índio na vida dele. Canoe era um índio e 3 índios. Isso foram descobertos no ano de 1905, 1995, naquela região de Corumbiara. Esses são os índios Nambiquaras. A cultura deles é dormir em contato com a terra, com o chão. Algumas forragens, por exemplo, coloca aqui uma peça de folha de bananeira, faz um tipo de colchão improvisado. Aqui carregam a água, e aí o contato. Andam mesmo despidos, certinho? Não usam roupa. E aí, uma jovem, essa criancinha, coisa incrível, né? Esses são os índios Nambiquaras. O Akutsu eram dois indígenas, idosos, 2 jovens, e filhos e um rapaz. Já teve, inclusive, documentário a respeito dessa tribo indígena. Possivelmente eles iriam desaparecer. Geralmente eles não entravam em contato com outros, ou se sentiam inferior, até outra tribo não deixava, e a coisa era tensa. Os Amondava são 63 indígenas, e eles estão localizados a 45 km de Mirante da Serra, aqui em Rondônia. Então você irá perceber algumas nações bem desenvolvidas, bem organizadas, interagidas entre si, e outras mais dispersas, menos volumosas, menos concentradas, ou seja, sem essa técnica de juntar todo mundo. Esse aqui é a tribo Amondava. Aqui, Amondava, isso aqui, 63 indígenas estão localizados na Mirante da Serra. Olha, o estilo dos Amondava. Claro que quando eles vêm para a cidade, eles colocam roupa. Mas a essência da cultura deles é respeitada. A pluma, a penagem, né, utilizando a pena de pássaros para poder fazer os seus adornos, dentes de animais, a pintura corporal, enfim, cada tribo tem o seu modo. Certinho? Índios isolados, nós temos os Jarurei, Aroá, Macurape, o Tupari e o Massaco. Ok? Essa aí foi uma
uma imagem feita sobre voo em uma tribo ali próximo do Acre. E essa tribo, eles acabaram avistando o avião e perceberam que se tratava de índio isolado. Aqui você dá para ver nitidamente um cesto com uma mão que eles escolheram. Nitidamente você observa que você tem aqui um facão na mão desse índio. Então, quando se fala isolado, teve aqui também, ó, aqui você vê um cesto coberto por palha de bananeira. Tem alguma coisa ali. E as suas malocas, né? Quando você vê o contato feito com o homem branco, tem aí o vestígio desse contato, que é o facão. E a admiração deles também. Louco, né? A área indígena do Rio Branco, eu tenho aí o Tupari, o Jabuti, Canoê, Curubiara, Aricapu, Campê, Macurape e Aruá. São aquela região. Com material complementar, deixando para vocês aqui esse material. Descobrimento e colonização do Vale do Rio Madeira. Está disponível nesse link que mandamos para vocês. Certinho? Com isso, interessante vocês notarem essa região aqui, que vai ser feito documentário, é interessante para vocês perceberem. Bom, aluno viu para mim aqui. O interessante dessa aula foi ter mostrado para vocês várias tribos indígenas que nós temos no nosso estado e as suas particularidades. A grande maioria desses índios, eles surgiram próximos aos rios também. Do rio Guaporé, a rio Mamoré, a rio Madeira. Rondônia tem várias nações indígenas. Se não me falha a memória, nós temos mais de 36 ou 40 nações indígenas. Que a gente fala tribo indígena. Eu lembro que o Pará tem mais de 90 tribos indígenas. É muito povo. É muito mesmo. Só que nós temos nações bastante volumosas e nações menos volumosas, tá? Mais organizadas e menos organizadas. Então, assim, acaba que com o tempo irá sobreviver a que mais se adaptar ao ambiente, etc. Por aí vocês tiram. Começamos a conhecer Rondônia através de nossos primeiros povos, que são nossos nativos. Aí vamos falar mais depois sobre mais nativos, sobre nossa história, isso nas próximas aulas. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.